Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes que estão conectados. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor ilumine os seus caminhos, te dê direção em nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa sustentar a cada irmão, a cada ouvinte, trazendo sobre as suas vidas, Pai, a paz, a cura. Meu Pai, liberta eles de toda esta opressão maligna, meu Deus. Senhor, que o Senhor traga o sustento, a bênção, Pai, para que eles possam ter o recurso, meu Pai amado, neste dia, debaixo dessas dificuldades, Pai, de toda esta opressão, que o Senhor possa abençoar cada um em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estamos tempos que precisamos ficar firmes, meus irmãos. Não podemos ficar distraídos. O povo está tudo distraído, né? Tudo distraído, não podemos ficar distraídos não, meus irmãos. O inimigo não para. Precisamos estar sempre ligados em Deus, sempre com a espada na mão, com a oração, vigiando em todo o tempo. Os homens andam numa distração muito grande, meus irmãos. Não podemos andar distraído, não, meus irmãos. Está firme o tempo que nós temos, é o tempo de nós criarmos um tempo para com Deus. Aleluia. Ainda que muitos estão passando aí pela luta, pela dificuldade, mas nós precisamos ficar firmes, meus irmãos, aleluia, com Deus. Precisamos ficar firmes com Deus em todo momento, não podemos esmorecer. Nesse tempo muitos acabam deixando de estar orando, buscando a Deus, colocam tanta parafernália na sua vida, nos seus caminhos, meus irmãos. Eu digo que tem pessoas que precisam crescer espiritualmente. Esse é o tempo de crescer espiritualmente. Esse é o tempo de estar meditando na palavra de Deus. Esse é o tempo de estarmos nessa consagração ao Senhor. A consagração ao Senhor é se abster, meus irmãos, das coisas do mundo, é se abster de tudo isso que enche, meus irmãos, a mente dos homens, porque as pessoas falam de tudo, menos das coisas do Senhor. As pessoas têm medo, elas não têm uma firmeza. Não esqueça que nós estamos numa guerra. O inimigo não vai parar. Ainda que você esteja vivendo um cenário. O mundo é um cenário. O mundo é um cenário que está aí, meus irmãos. Um cenário que vai levar muitas almas à perdição. E muitas à perdição, meus irmãos. Porque as pessoas entram nesse cenário e começam a viver a sua parte. Mas o Senhor veio para nos tirar do cenário do mundo e vivermos a verdade do reino de Deus. Precisamos viver a verdade do reino de Deus. Aleluia. E esta verdade, nós temos que olhar quantas ações que o inimigo tem trabalhado. Nós temos os nossos sentimentos caídos, meus irmãos, uma fraqueza. E muitas vezes nós precisamos ser curados das nossas fraquezas. Sentimos uma autocompaixão de nós, sentimos dó de nós, meus irmãos. O próprio apóstolo Paulo, quando ele estava com aquele espinho na carne, ele clamou 3 vezes ao Senhor por causa do espinho na sua carne. Mas o Senhor diz: Paulo, minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Tem hora que nós estamos tanto dodói, e de vezes nós ficarmos chorando. O Senhor diz que nós precisamos se fortalecer, meus irmãos. Tirar a fraqueza de dentro de nós. O Senhor não quer nós fracos, o Senhor quer nós fortes. Não te mostre fraco no dia da tua angústia, meus irmãos, senão a tua força vai ser pequena. Nós temos uma mania de ficar reclamando, chorando, ai que luta, ai tô enfermo, tá tudo difícil, tá tudo. Meus irmãos, é isso que o diabo quer. Porque enquanto você está desse jeito, você está mostrando uma incapacidade, você não está mostrando a fé, você está mostrando a incerteza dentro da sua vida. Nós precisamos estar firmes em Deus, meus irmãos. Nós precisamos se firmar no Senhor. Deus é o Deus que opera, meus irmãos. Opera maravilha. Aleluia. Nós não podemos desfalecer o nosso coração por nada nesta vida, por nada. Sempre firmes e constantes na obra de Deus. Aleluia. Porque Deus está conosco, meus irmãos. O Senhor está conosco. Nós precisamos ficar com Deus. Aleluia. Nós precisamos prevalecer. O Senhor nos levantou para nós prevalecermos nele. Não podemos nos mostrar fracos. Primeiro que nós precisamos examinar todas as coisas, meus irmãos. Aleluia. Precisamos estar examinando tudo que está à nossa volta. Porque o próprio inimigo, ele vai procurar as brechas para entrar na nossa vida.
E nós não podemos deixar brecha. Precisamos fechar as brechas para que possamos derrubar o inimigo, meus irmãos. Porque se as brechas ficarem abertas, nós vamos dar força para o inimigo. Aleluia. Nós vemos uma passagem no qual Sambalate, lá em 2 Crônicas 32, diz assim: depois destas coisas e destas verdades, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortificadas, e tentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido contra Jerusalém, teve conselhos com seus príncipes e os seus homens valentes para que tampassem as fontes das águas que havia fora da cidade. A eles o ajudaram. Assim, muito o povo se ajuntou e tampou todas as fontes, como também o ribeiro, e se estendia pelo meio da terra, dizendo: que porque viriam os reis da Síria e achariam tantas águas. E ele se animou, edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou outro muro por fora, e fortificou o milo da cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância, e pôs capitões de guerra sobre o povo, e reuniu-os na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espantei por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão. Quem está com ele? Porque há um maior que está conosco do que está com eles. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear por nós. E o povo descansou na palavra de Ezequias, rei de Judá. Amém? Glória a Deus. Nós vamos ver realmente depois disso a vitória que Deus dá a Ezequias e ao povo. Amém? Como diz lá em 21. E então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os líderes e os capitães do raio do rei da Síria. Envergonhado, voltou à sua terra. Entrando na casa do seu Deus, algum dos seus próprios filhos o mataram ali a espada. Amém? E assim livrou o Senhor a Ezequias. Meus irmãos, aleluia, glória a Deus. Tem batalha que nós não precisamos nem batalhar. O Senhor batalha por nós. Louvado é o nome do Senhor. O que acontece, meus irmãos? Temos que tampar as brechas. Nós vemos ainda que havia brecha nos muros da cidade. Amém? Olha, Ezequias foi um homem, um rei, que realmente é tremendo quando nós ali lemos a respeito do reinado de Ezequias. Amém? Foi um homem que trouxe o povo para diante de Deus, um povo que estava espalhado. Ezequias estabeleceu a Páscoa. Ezequias estabeleceu o ensino da lei de Deus no meio do povo. Ezequias colocou os sacerdotes. Ezequias tinha fazenda para o holocausto, oferecer holocausto ao Senhor. Ele levantou os levitas para estarem cantando ao Senhor. Nós vemos que esse homem, ele tirou os postes ídolos, ele tirou a serpente do deserto. Nós vemos que esse homem realmente era um homem que invocava o Senhor, era um homem que andava com Deus, aleluia. Mas nós vamos ver que ainda havia brechas ali no muro de Jerusalém. Nós vemos que o inimigo se levantou e sitiou ali a Jerusalém, meus irmãos. Mas nós temos que olhar muitas coisas da nossa vida, meus irmãos, para ver se a gente não está deixando situações para que o inimigo possa entrar na nossa vida, meus irmãos. Nós vemos que Jerusalém, meus irmãos, Jerusalém era uma cidade que ficava no alto. A própria palavra diz que para chegar a Jerusalém precisava passar pelo vale de Baca. Era um vale realmente seco, meus irmãos. Eles precisavam, pelo caminho, estar abrindo fontes de águas. E nós vemos que essas fontes favoreciam aqueles que iam a Jerusalém, que eles precisavam parar, pegar água, meus irmãos. Mas neste momento, essas fontes, elas iam favorecer o inimigo, meus irmãos. Essas fontes iam favorecer o inimigo. E nós vemos qual que foi a situação que Ezequias tomou conselho de tampar as fontes para que o inimigo não se alimentasse e não bebesse
e pudesse chegar a Jerusalém através das fontes que o próprio povo abriu, meu irmão. Então, uma das coisas que nós temos que fazer, meus irmãos, é não deixar situações para que o inimigo se alimente na nossa vida. As fontes, meus irmãos, nós precisamos tampar para que o inimigo não venha se alimentar das condições do qual nós fizemos. Tem hora que nós precisamos tirar situações da nossa vida para que o inimigo não venha alcançar as áreas da nossa vida. Nós precisamos estar realmente tampando todas as brechas, meus irmãos. Precisamos estar tampando as fontes de água. Eu não sei, meus irmãos, nós precisamos tampar para que o inimigo não venha nos contaminar. Precisamos tampar. Meus irmãos, o amor é tremendo. O amor, ele não inveja, o amor não intenta o mal, mas o mal, meu irmão, ele se apodera de situações da nossa vida para tentar nos destruir. E nós precisamos vigiar, meus irmãos, precisamos vigiar em todas as áreas. A contaminação, ela acontece de diversas formas. A contaminação, ela acontece pela má amizade, a contaminação, ela começa pelas más conversações, pelos maus costumes do mundo, meu irmão, e o inimigo entra. Talvez você usou aí a televisão para ser edificado espiritualmente, você usou a internet para ser usado espiritualmente, mas eu digo que isso também é uma fonte para alimentar o inimigo, meus irmãos. Para alimentar o inimigo. O inimigo, meu irmão, ele entra pelo meio da comunicação, ele entra e nós precisamos fechar exatamente essas fontes pelo qual o inimigo pode entrar. Muitas vezes você usou aí o teu WhatsApp para mandar uma mensagem para edificar os irmãos, mas esse WhatsApp também, meus irmãos, o inimigo usa. Quantas áreas do inimigo usa, meus irmãos? A influência. Muitas vezes você realmente estendeu esse amor, essa carisma para buscar as vidas, para edificar as almas, como Ezequias estava fazendo, meus irmãos, tirando os postes ídolos, fazendo passar pregão no meio do povo, a lei no meio do povo, para que o povo realmente se chegasse a Deus. Quantas vezes nós somos usados por Deus, mas parece que de repente nós deixamos a porta aberta para qualquer um entrar, meus irmãos. Então começa a vir as más conversações, a influência que os seus filhos começam a ter erradas, as amizades erradas, a contaminações desses jogos malignos que estão aí, meus irmãos. Precisamos fechar esses canais que nós vemos aí hoje, essa adolescência tomada por essa influência desses jogos malignos que tem apoderado dessas mentes que ficam horas e horas em cima de um videogame ou de um computador, de um PC, esses PCs aí preparados para games, e ficam dominados. Satanás domina suas mentes e fica naquele vício. Isso é um domínio, porque Satanás tem dominado toda uma geração. E Satanás está por trás de tudo isso e as pessoas não conseguem enxergar, e roubam a sua mente, meus irmãos, apoderam, e através disso vai trabalhando os seus sentimentos que vão sendo colocados, meus irmãos. E os jovens vão sendo todos deturpados e adestrados por Satanás, o desejo de matar, de destruir, de ser vitorioso, porque tem que ganhar e fica ali até conquistar os pontos, porque eu tenho que ganhar, e nós precisamos, meus irmãos, fechar as fontes. Quais as fontes que estão abertas dentro da sua casa que precisa ser fechado, meus irmãos? Precisamos fechar as fontes para que Satanás não entre, meus irmãos. Os muros, muitas pessoas estão com seus muros derrubados. Jerusalém ainda estava com umas brechas nos muros e o rei mandou tampar. Meus irmãos, você tem que olhar qual é a brecha que está na tua vida aí, na tua casa, as brechas, meus irmãos. Meus irmãos, tem hora que nós estamos cheios de brecha, meus irmãos, cheio de brecha que precisa ser tampada. Meus irmãos, ainda mantemos uma comunhão com o mundo, mantemos uma amizade errada com o mundo, meus irmãos. Olha, nós podemos e devemos amar as pessoas, meus irmãos, mas eu dar ouvido
Ah, não, eu aqui, meu vizinho aqui, eu tô dando uma atenção para ele, mas você não evangeliza o teu vizinho. Meus irmãos, sabe o que acontece? Você senta com o seu vizinho ali, você vai falar mal da política, você vai falar mal em todas as coisas, você vai falar mal do governo, olha que preço absurdo, tá tudo caro, tá tudo ruim. Meus irmãos, aprenda uma coisa, o Senhor nos chamou, você, para criticar o governo, para falar mal. Nós temos que habitar na terra, fazer o bem, meus irmãos. Toda vez que nós pronunciamos qualquer coisa má, qualquer murmuração, qualquer reclamação, meus irmãos, nós estamos ligando isso não a Deus, nós estamos ligando isso a Satanás, o Deus, o príncipe deste mundo, meus irmãos. É isso. Então ele quer as mentes exatamente deturpadas, reclamando, murmurando, mas nós vamos esperar em Deus, meus irmãos. Nós vemos que o rei da Síria subiu exatamente para derrubar com ameaças. As ameaças estão aí, meus irmãos. O inimigo, ele entrou exatamente para derrubar, porque o diabo, ele tem exatamente essa ação e as pessoas não entendem. Ele entra nas brechas das pessoas, ele entra nas más conversações, meus irmãos, ele entra exatamente através de doutrinas. Ou você está vivendo o reino de Deus, ou você vai estar vivendo o reino do mundo, meus irmãos. E o reino do mundo é tudo isso. Você acha que Deus ia fazer um videogame de morte, de ódio, de vingança? Meus irmãos, não. As coisas de Deus são puras. As coisas de Deus são boas. Aleluia. A própria palavra diz: tudo aquilo que for bom, tudo aquilo que for honesto, tudo aquilo que traz o crescimento, nisso pensais, meus irmãos. Aleluia. Então, saindo fora disso, nós vemos toda uma deturpação na mente dos homens, no qual Satanás tem usado, meus irmãos. Um vazio. Esse vazio é para deixar os homens escravos a todo sentimento errado, agir, meus irmãos. E nós vemos que essas almas ficam impregnadas e nunca conseguem a libertação, são carregadas por toda uma fraqueza dos seus sentimentos, pessoas caídas, meus irmãos, pessoas com alto nível de autocompaixão de si mesmo, pessoas que sempre estão doentes, meus irmãos. As pessoas estão doentes na alma, inventaram aí, estou com depressão, estou com tudo isso, tá mesmo. Se der ouvido pro diabo, você vai ficar com depressão, que é o diabo quer, você vai ficar realmente doente na alma, doente na carne. São pessoas totalmente descontroladas, mas o Senhor, Ele veio para nos levantar, meus irmãos. Aleluia. Eu digo, meu irmão e minha irmã, é tempo de tampar a brecha aí dentro da sua casa. É tempo, meu irmão, de tirar, meus irmãos, fechar essa televisão aí. Você tem que ter sabedoria para destruir, meus irmãos, a doutrina do diabo que tem entrado dentro da sua casa e você não tem se apercebido. E muitos têm gostado da doutrina do diabo, porque a doutrina do diabo preenche o vazio, traz aí o escárnio, ele te segura. Então, meus irmãos, é isso que o diabo veio para fazer. Ele veio para segurar o homem, ele veio para dominar o homem. E nós precisamos entender que Deus está na nossa vida, meus irmãos. Nós precisamos voltar a Deus, meus irmãos, tampar as brechas. O inimigo está ameaçando. Nós vemos que o rei da Síria, meus irmãos, ele sitiou ali a Jerusalém, mas quando Ezequias realmente viu aquele mal, ele realmente buscou o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Como ele diz, o que está com eles é o braço de carne, mas o que está conosco, o Senhor nosso Deus, aleluia, para nos ajudar, para guerrear por nós. E o povo descansou na palavra de Ezequias. Meus irmãos, nós precisamos tampar todas as brechas, aleluia, porque o Senhor vai nos dar vitória, glória a Deus. Se você crê, meu irmão e minha irmã, aleluia, Deus vai te dar vitória. Você tem um reinado na sua vida, aleluia. O Senhor nos fez reis e sacerdotes, é tremendo. Nós temos que tomar a posição de Ezequias,
Temos que tirar tudo aquilo que pode contaminar. Precisamos tampar exatamente as fontes para que o inimigo não use as fontes para chegar à nossa vida, meus irmãos. Eu não sei quantas fontes estão abertas aí, meus irmãos. Precisa tampar as brechas da sua casa. Meus irmãos, precisamos tampar as brechas do sentimento. O sentimento, meus irmãos. A fraqueza que tem no sentimento dos homens. Meus irmãos, debaixo dessa ameaça, Ezequias, ele não se importou ali com o exército da Síria, ainda que fosse maior. Ele não se importou pela ameaça do rei da Síria. Antes, meus irmãos, ele foi tomar conselho, aleluia, com os homens de Deus. Tomando conselho, ele realmente removeu tudo aquilo que precisa ser removido. E para nós termos vitória, meus irmãos, nós precisamos remover as brechas das nossas vidas. A maior brecha, meus irmãos, está no coração do homem, na mente do homem, meus irmãos. Está no coração, porque do coração procede os maus desígnios. Do coração procede toda a fraqueza que está dentro do homem, meu irmão e minha irmã. Aleluia. E o Senhor diz, é tempo de tirar essas fontes no qual o inimigo pode chegar na tua vida. Essa fonte de toda a fraqueza que está aí dentro do seu coração. Deus te quer firme. Deus não quer que você realmente se espante com as ameaças do inimigo. Tem hora, meus irmãos, que a situação fecha e muitos se entregam e se deixam levar, meus irmãos. Não se deixe levar. É aquela coisa, estou muito cansado, agora acho que eu vou viajar, agora eu vou sair uns dias aqui, vou esfriar minha cabeça. É isso que o diabo quer, meus irmãos. É isso que o diabo quer, meus irmãos. E você esfria a tua cabeça. Vigia, meu irmão. Vigia vocês que estão aí. Não deem lugar para o diabo, meu irmão e minha irmã. É isso que o diabo quer. É tempo de folga, vai passear. Crente não tem folga não, meus irmãos. Nós estamos numa guerra espiritual. O inimigo quer que você realmente saia e deixe a sua vida mais escancarada ainda. Escancara mais a tua vida, sem revestimento espiritual, porque você vai ser uma presa fácil para o inimigo. Meus irmãos, nós temos que ficar firmes, meus irmãos. Não é tempo de descansar, não. É tempo de fazer como Ezequias. A ameaça veio, a situação apertou, vamos pro joelho, vamos interceder, falar, Senhor, me ilumina, Senhor, mostra onde eu tenho que tampar a brecha. Muitas vezes nós não vemos a brecha está dentro do medo. A brecha, meu irmão, está em você não colocar a vida da tua casa em ordem, a vida dos teus filhos. A brecha está aí, meus irmãos, dentro da sua casa, toda contaminada por esse meio de comunicação, casas que ficam aí horas e horas no meio da comunicação, assistindo, escutando as desgraças do mundo, meu irmão. Fecha essas brechas da tua casa, meus irmãos. Chuta essa televisão pro lixo, chuta essas coisas, meus irmãos. É lixo, meus irmãos, é lixo. Eu já tive muita TV, hoje eu não tenho. Porque é lixo, é doutrina do diabo, meus irmãos. Você liga esses meios de comunicação, só entra lixo dentro da sua casa. Se você tiver sabedoria, meu irmão e minha irmã, você vai realmente tirar. Chega de comer lixo, meus irmãos. A gente já comeu muito lixo a vida toda. Chega um momento que o Senhor abre os nossos olhos e fala, meu filho, você só aprendeu a doutrina do diabo, mas agora eu vou te ensinar a você se alimentar do verdadeiro pão, o pão que desce do céu. Porque as pessoas que comem isso, comem exatamente o alimento do diabo. Nós não podemos comer o alimento do diabo, meu irmão e minha irmã. Nós temos que se alimentar da palavra de Deus. Chega do inimigo impor, meu irmão. Ele impõe dentro da sua vida, meus irmãos. Satanás, meus irmãos, ele chega exatamente impondo toda a doutrina, fazendo as pessoas comerem aquilo que ele quer, todo o lixo. E as pessoas, meus irmãos, elas vão sendo doutrinadas. Os seus sentimentos, meus irmãos, são sentimentos de ira, de revolta, são sentimentos de angústia, de medo. Mas o nosso Deus veio transformar exatamente todo o nosso ser, para que nós confiamos no Senhor.
Porque aqueles que andam no Senhor, eles não têm medo, aleluia, porque o amor lança todo o medo fora, meu irmão. Nós confiamos no Senhor, ainda que ali Ezequias estava sendo ameaçado pelas tropas que era muito maior, ele só diz uma coisa, aleluia, conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar, para guerrear por nós, e o povo descansou na palavra de Ezequias. E aí lá no versículo de 2 Crônica 32, 21 diz: e o Senhor enviou o anjo que destruiu todos os homens valentes, os líderes e os capitães do rei da Síria. Meu irmão, Deus enviou o anjo para destruir todos os valentes e todos os capitães do rei da Síria. Aleluia! Quando nós ficamos na presença de Deus, orando, tampando as brechas, meus irmãos, no qual o inimigo não pode entrar na nossa vida, o Senhor dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, meu irmão, para destruir, porque essa peleja não é nossa, essa peleja é do Senhor. Nesta peleja nós não teremos que pelejar, o Senhor pelejará por nós, meu irmão, minha irmã, aleluia. Talvez você não possa alcançar, aleluia, o teu inimigo, mas o Senhor peleja por você. Talvez você tenha uma causa, meu irmão e minha irmã, que você não pode alcançar, mas Deus alcança essa causa por você. É tempo. O inimigo veio com ameaça, o inimigo exatamente se levantou, aleluia, mas nós confiamos, invocamos o nome do Senhor, glória a Deus, invocamos o nome do nosso Deus, para que o Senhor venha entrar na nossa vida e destruir todas as ações do inimigo que tem se levantado, toda a afronta do adversário. Tem situações da tua vida, meus irmãos, que pode estar parada, o inimigo pode estar tentando travar e tentando destruir situações da tua vida, mas eu creio, meu irmão e minha irmã, que Deus é o Deus que move ao teu favor, é o Deus que abre o caminho, Deus que destrói todo o conselho do inimigo contra a tua vida, é o Senhor, porque as nossas armas, meus irmãos, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir todo o conselho do inimigo, meu irmão e minha irmã. Ainda que tenha situações que estão paradas na tua vida, meu irmão, o inimigo pode estar segurando até agora, mas eu digo, Deus é o Deus que move, Deus é o Deus que entra com a situação e quebra toda esta ação que o inimigo segurou, aleluia, glória a Deus. Eu não sei onde está a tua causa amarrada, impedida, meu irmão, que o inimigo tem segurado, mas eu digo que Deus está movendo ao teu favor, glória a Deus, aleluia, porque tudo aquilo que estava em brecha, ela está fechada na tua vida, meu irmão, porque o Senhor, Ele restaura a tua vida, Ele restaura, o Senhor diz, coloca os teus muros em dia, coloca a tua vida em dia, porque Deus vai te dar vitória, meu irmão, minha irmã. Aleluia, coloca a tua casa em ordem, porque Deus vai te dar vitória. O Senhor diz, não é tempo de esmorecer, mas é tempo agora de ficar firme e ver o grande livramento que Deus vai te dar, porque Deus entra na tua vida, na tua casa, para libertar aqueles que estão cativos, meus irmãos. É o Senhor que entra na tua vida para libertar, aleluia, de tudo aquilo que estava impedido, tinha causa na tua vida que estava impedida há alguns anos, mas Deus vai mover o milagre e você vai ver o milagre de Deus acontecer na tua vida, porque o inimigo estava tentando segurar, impedir, para trazer a derrota, mas Deus é o Deus que toma a tua causa e peleja por você, ralabassúria, porque o anjo do Senhor trabalha, opera, o poder de Deus opera. Você não pode ir até a instituição, você não pode ir até o INSS, você não pode ir até o fórum, mas Deus está trabalhando ao teu favor para que você veja o milagre. Você não pode ir até o hospital no qual este ente querido, esta pessoa que você está orando, mas Deus está movendo ao teu favor a esta alma neste dia, o Deus de poder e de glória que move, meu irmão. O Senhor diz, vamos colocar a vida em ordem, vamos tirar exatamente as fontes no qual o inimigo tem entrado na sua vida, na sua casa e se alimentado
e levando o alimento maligno para dentro da sua casa. É tempo de transformação, é tempo de renovo, é tempo de unção neste dia. A glória de Deus desce, meu irmão, não importa o que está acontecendo, o vento pode estar sobre toda a terra, mas aqueles que esperam no Senhor, o Senhor renova, o Senhor aviva. É dia de cura, é dia de bênção na tua vida. Glória a Deus, que o Senhor te encha, aleluia, glória a Deus. Não olhe mais as tuas dificuldades, mas glorifica a Deus por aquilo que Ele está fazendo, meu irmão, aleluia, glória a Deus, aleluia, amém? Louvado seja o nome do Senhor, que Deus te abençoe. Fica com esta palavra abençoada, creia. Meus irmãos, tampe a brecha da sua vida. Saia procurando brecha. Saia, meus irmãos, temos que procurar brecha. Tem tanta brecha que o inimigo entra, meus irmãos. Tanta brecha. Os ídolos, precisamos tirar os ídolos do coração. Precisamos tirar os ídolos, meus irmãos. Precisamos tirar as brechas, meus irmãos, porque Satanás entra pela brecha. O inimigo, se você deixar fontes aí, meus irmãos, no qual o inimigo pode realmente entrar, ele vai entrar. Então tampe as brechas da sua vida, feche a boca, não fale mal, meus irmãos, não deseje mal dentro do seu coração, aleluia. Vamos ficando por aqui, Deus abençoe, fica na paz em nome de Jesus, amém.